Oi, Sora. Oi, tudo bem? Tudo? Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, prof. Bom dia. Bom dia. E aí, tudo certo com vocês? Tudo? Bom, pessoal, então hoje eu marquei essa aula com vocês para a gente falar um pouquinho sobre o reino fungi e para eu esclarecer algumas dúvidas, né? Falar um pouquinho desse reino para que vocês consigam fazer o trabalho depois. Que daí assim vocês vão conseguir realizar ele de uma maneira bem mais fácil, digamos assim. Vocês vão entender melhor o que, que vocês estão fazendo e o porquê de cada coisa. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Quando aparecer para vocês, me falem. Apareceu. Apareceu. Então, tá, pessoal. A gente já falou sobre os outros reinos, a gente falou sobre o antigo reino Monera, que é o reino das bactérias, o reino das arqueias, e agora a gente já passou pelos protistas também, e agora a gente vai entrar no reino fungi. Então, vocês lembram qual era a característica principal do reino protista? É o primeiro reino eucarionte, é o primeiro reino que apresenta um núcleo definido. Tá? Então, essa é a principal característica deles. Numa ordem de complexidade dos seres vivos, esse é o primeiro grupo que vai apresentar o núcleo definido. E aí a gente passa aqui para o reino fungi, então. O reino fungi é um reino que a gente vai estudar os fungos. Então, aqui a gente tem todos os fungos presentes, tanto unicelulares quanto pluricelulares, aqueles que a gente consegue enxergar, aqueles que a gente não consegue enxergar. E aí eu tenho aqui micologia. O que, que é a micologia? Tá? A gente chama de micologia aquela área da biologia responsável pelo estudo desses fungos, responsável pelo estudo desses organismos vivos. Então, a micologia vai ser responsável por estudar a classificação deles, por estudar o formato deles, o que, que diferencia um fungo de outro, e assim por diante. Então, eles são eucariontes também, depois dos protistas, todos são eucariontes, então, protistas em diante, todos os seres vivos então serão eucariontes. Todos os outros reinos vão apresentar indivíduos que têm núcleo definido. Unicelulares ou pluricelulares, ou seja, eu posso enxergar ou posso não enxergar, podem ser micro ou macroscópicos. Então, eu posso ter fungos pluricelulares, quando são formados por mais uma célula, mas sendo microscópicos. Então, tem fungos pluricelulares que eu não enxergo. Todos os fungos que eu enxergo, né, eles já vão ser macroscópicos, já vão ter um tamanho maior. Que tipos de fungos que vocês conhecem? Vários alimentícios? Sim, Ah, tem o champignon, champignon o... Ai, shimeji, e shimeji. shimeji, Quais outros fungos que vocês conhecem? A levedura? Levedura. Que mais? Os bolores, Sora? Os bolores. Soro da penicilina. Ah, o penicillium. É, esse aí. Sim.
Que mais? Só isso? A gente tem o mofo, que é um fungo. A gente tem os cogumelos, podem ser comestíveis ou não, tá? Isso também é um fungo, só que aí ele é num tamanho maior. A gente tem fungos em todos os lugares, embaixo da unha. A gente tem fungo na patinha do gato, na patinha do cachorro, no pelo deles, principalmente. Tá? Em todos os lugares a gente vai encontrar esporos dos fungos. Os esporos é como se fosse uma associação não muito boa de se fazer, mas pensem assim, para a planta se reproduzir, lá na florzinha, ela tem o pólen. Para o fungo se reproduzir, ele tem os esporos. Ele não tem flor, mas ele tem os esporos. E aí, esses esporos ficam nesses fungos aqui que são macroscópicos, eles ficam nessa região aqui das lamelas, tá? Ou lâminas, que eles chamam. Nessa região aqui fica esses esporos, e quando os esporos estão maduros, essas lâminas elas são abertas e são liberadas no ambiente. Tem alguns fungos que eles têm uma abertura na parte superior, ele parece uma bolinha bem macia, ele parece. Quando ele sofre algum impacto, quando tem algo que aperta esse fungo, na parte superior ele tem uma abertura e ele solta como se fosse uma fumaça, mas essa fumaça é tudo esporos, então, para a reprodução dele. Então, se chove, a gota d'água bate em cima e ele libera esporos. Se tem um vento, a mesma coisa. Se algum bichinho cai em cima, bate e libera esporos. Então, esses fungos, a gente pode encontrar eles em todos os lugares, tanto em ambientes aquáticos, ambientes terrestres, plantas, tá? E os fungos, eles são grandes decompositores, né? Então, a gente vai encontrar também em restos de matéria orgânica. Aqui eu trouxe para vocês, então, duas imagens de fungos macroscópicos, tá? Então, essa parte aqui superior a gente chama de píleo ou chapéu. Então, essa parte superior aqui recebe esse nome. Aí a gente tem essas partezinhas que parecem vezinhos aqui, que são as escamas, tá? Então, são escamas que eles podem ou não ter. Essa parte inferior aqui, a gente tem, então, as lâminas, que vão ser responsáveis por armazenar os esporos. O anel, esse anel, pessoal, ele é fechadinho aqui embaixo com a volva, tá? Quando o cogumelo ele começa a crescer, ele é fechadinho assim. E aí ele vai crescendo, essa volva e esse anel, eles estavam ligados, eles se rompem. Aí o anel fica aqui em cima e a volva fica aqui embaixo. Essa estrutura que mantém unido aqui o cogumelo, que mantém em pé, é o estipe, tá? Então, também é chamado de pé, mas vocês vão encontrar mais por estipe. E aqui embaixo a gente tem o micélio. O micélio, ele é composto por várias hifas. O que é as hifas? O que são as hifas? São estruturas que vão compor esse fungo. Todos os fungos pluricelulares são compostos por hifas, que é isso aqui, ó. É como se fosse uma rede, tá, de vários filamentos interligados. Então, tudo isso aqui são hifas. Tudo isso aqui são hifas. E o conjunto dessas hifas constitui, então, o que a gente chama de micélio. Esse aqui de baixo, que fica no solo, a gente chama de micélio vegetativo.
E esse que fica na parte superior, a gente chama de micélio reprodutivo, porque é aqui que vai ser, então, produzido as células para a reprodução, aqueles esporos, tá? Então, tudo por dentro desse cogumelo aqui é formado por hifas, tá? Alimentação. Os fungos, eles são heterótrofos. Aqui nós temos uma característica muito semelhante à nossa, tá? Semelhante aos animais. Porque antigamente eles classificavam os fungos como plantas. Bem antigamente eles classificavam assim, os fungos no grupo das plantas. Mas percebeu-se ao longo do tempo que foi sendo estudado isso, percebeu-se que os fungos, eles apresentam características muito mais próximas dos animais do que das plantas. Um dos exemplos é o tipo de alimentação. Então, eles são heterótrofos, só que enquanto nós somos heterótrofos, por ingestão, a gente vai ingerir o alimento, eles vão absorver. Como é que ocorre essa absorção aqui dos fungos? Aqui no solo, tá? Onde o fungo está, enfim, ou num alimento que seja, ele vai liberar enzimas. Essas enzimas, elas vão quebrar aquelas moléculas orgânicas muito complexas, aquelas moléculas orgânicas maiores, vão transformar elas em pedaços pequeninhos, em moléculas pequenininhas, e aí depois eles vão absorver isso, tá? Então, por isso que eles são heterotróficos por absorção, ok? E a digestão deles é fora do corpo. Extracorpórea significa, então, que a digestão deles é fora do corpo. Outra característica, o açúcar vai ser a reserva energética desses fungos, que nem nós. Nós utilizamos a glicose como uma reserva energética, os fungos também. Por isso que eles são considerados mais próximos, então, dos animais do que das plantas. No caso das plantas, a reserva energética vai ser o amido, tá? Eles têm parede celular, que nem nas plantas, que nem nas algas, sim, mas a composição não é celulose, a composição é quitina, uma outra substância presente no exoesqueleto dos artrópodes. Alguém aqui já viu aquelas casquinhas de besouro, aquelas casquinhas de aranha, de gafanhoto? Vocês conhecem? Vocês já viram isso? A casquinha que tá falando seria tipo o exoesqueleto? Isso é aquilo que, por exemplo, assim, eu tô vendo aqui a casquinha de um bicho, mas não tem o bicho, é só a casca dele. Essa é o que a gente chama de exoesqueleto, tá? É o que a gente chama de exoesqueleto. E aí ela é formada por quitina. Então, mais uma característica próxima dos animais, né? Que aproxima esses fungos, então, dos animais. Clorofila, os fungos não sintetizam, então eles não vão realizar fotossíntese e eles não têm o amido de substância de reserva energética. Então, como eu falei para vocês, a reserva deles é um açúcar, tá? É um açúcar que eles utilizam como reserva energética. Vocês já viram como é que faz pão? Já. Já.
O que é colocado para fazer o pão? Fermento biológico. Levedura. Fermento biológico, que mais? A farinha, Farinha. Que mais? Acho que... Ovo, leite, Batata. açúcar. Oi? Ovo, leite, açúcar. E aí, vocês já tentaram fazer um pão sem açúcar? Quando a gente não coloca açúcar, o pão ele não cresce, tá? Ele não tem um crescimento. Mas por que o pão não cresce se eu não coloco açúcar? O fermento biológico é um tipo de fungo, tá? É um tipo de fungo o fermento biológico. Um tipo de fungo, né, que a gente chama de levedura. Essa levedura, ela é unicelular. Bom, a reserva energética, o que faz o fungo crescer é justamente esse açúcar. Então, se eu coloco açúcar para fazer o pão, o fermento, ele vai, esse fungo ele vai conseguir pegar aquele açúcar, utilizar no seu metabolismo para crescer. Se eu não coloco açúcar, ele não consegue fazer isso. Então, o fungo tá ali, pegou o açúcar e daí ele vai começar a crescer, então ele vai começar a fazer a massa do pão crescer. O que vocês observam quando o pão está crescendo? O que vocês conseguem ver? O que vocês conseguem sentir? Se vocês cortam a massa no meio, o que vocês enxergam? Que ele fica aerado. Fica aerado. Sim, é como se tivesse um monte de pontinhos ocos, né? Dentro, um monte de bolinhas ocas. Como se tivesse ar ali dentro. Cheiro que vocês sentem? Um cheiro bom, só não sei do que isso. Um cheiro bom. O cheiro de pão. O cheiro do pão. Quando o fungo utiliza o açúcar no seu metabolismo, ele pega aquele açúcar. Vocês lembram que ano passado a gente estudou sobre respiração celular e fermentação? sim. Que daí eu passei para vocês que tinha aqueles nomes difíceis do ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Na respiração, o açúcar, ele é quebrado, tá? Ele é quebrado, e aí é formado em moléculas de energia. No caso da fermentação, a fermentação ocorre quando não tem oxigênio. A massa do pão do lado de fora está em contato com o oxigênio, mas a parte de dentro não, a parte de dentro não tem contato nenhum com o oxigênio. Então, os fungos que estão na parte interna, tá? Na parte interna dessa massa, eles vão fazer fermentação. Na fermentação, o que acontece? Ocorre a glicólise, que é o primeiro processo. Nessa glicólise tem a quebra da glicose, tem a quebra do açúcar. Forma energia, sim, mas forma bem pouco, tá? Então, tem a formação de energia, mas como não tem oxigênio para fazer o resto da respiração, ele parte para uma fermentação. Então, dessa glicólise, em vez dele produzir agora mais energia, ele vai produzir o quê? Gás carbônico, que é o que faz a massa do pão crescer. Então, a massa do pão cresce porque tem gás carbônico ali. Por isso, dos furinhos dentro dela, tá? Aquilo que, então, foi falado ali, que ela fica aerada, aqueles furinhos dentro é por conta do gás carbônico que foi liberado dessa fermentação. E o cheirinho bom, o cheirinho do pão, é cheiro de álcool etílico. É álcool etílico que está sendo liberado, é um segundo produto dessa fermentação,
e aí por isso que dá aquele cheirinho do pão, tá? Na real, é álcool etílico que está sendo liberado. Esse álcool etílico, ele vai evaporar quando a gente coloca no forno para o pão assar, ok? E aí, depois que a gente assa o pão, a gente corta ele e consegue ver vários furinhos dentro. Quando a gente faz o pão, a gente não faz ele, não enrola e já coloca no forno. A gente deixa ele descansar um pouquinho para ele crescer um pouco mais. Então, forma novas moléculas de gás carbônico e aí ela faz o pão crescer um pouco mais. E quando a gente corta, a gente consegue ver aonde que estava esse gás carbônico ali dentro. Tá? Então, é por isso que a massa do pão cresce. Aí, aqui eu tenho... Aqui, dos fungos pluricelulares, eu tenho as hifas, então. Tá? Essas hifas, elas podem ser de dois tipos, no caso, elas podem ser as hifas septadas, que tem essas divisões aqui dentro, esses septos, e aí, dentro de cada célulazinha, pode ter 1 ou 2 núcleos, ok? E aqui nas aseptadas, ó, elas não têm aquelas divisões, elas são inteiras, tá? Então, septadas que têm as divisões, separando os núcleos, e a aseptada não, tá? Então, o citoplasma que ele não tem uma separação. Tem parede celular também, nessas hifas, então, é elas que compõem o fungo, então elas vão apresentar essa parede celular aqui de quitina, ok? A quitina, ela vai ter uma grande função aqui, porque ela auxilia esse fungo, então, a absorver lá o alimento, né, na hora ele faz a digestão, e daí na hora de absorver, essa quitina vai auxiliar nesse processo. Aí a gente tem uma divisão dos fungos de acordo com a alimentação deles, de acordo com a nutrição deles. Então, eu posso ter fungos decompositores, parasitas, mutualistas ou predadores. Posso ter esses 4 tipos. Os decompositores também são chamados de saprófagos, tá? Então, eles são chamados de saprófagos e eles são aqueles responsáveis, então, pela decomposição da matéria orgânica. Então, vão estar presentes no solo, vão estar presentes em alimentos, fazendo então a decomposição desse material orgânico e devolvendo lá para o solo aqueles compostos que vieram do solo anteriormente. Então, a planta, o animal, enfim, tudo tem uma conexão, tudo veio do solo, compostos vieram do solo, passaram de um ser para o outro. Chega na hora da decomposição, esses fungos e as bactérias, eles pegam esses compostos orgânicos e devolvem para o solo para que outros seres vivos consigam utilizar no seu crescimento. Os parasitas, tá? Os parasitas, eles vão viver geralmente em outros seres vivos. Então, a gente tem o caso das micoses, que eles estão causando prejuízos, então, aos indivíduos. Então, a gente tem as micoses e a gente tem a ferrugem. Às vezes, a gente pega uma folha de laranjeira, uma folha de um pé de bergamota, e parece que está enferrujada aquela folha, tá? Então, geralmente, quem causa isso é esse tipo de fungo aqui. É um tipo de fungo parasita, tá? Então, a gente tem esses que vivem à custa dos outros seres vivos, trazendo prejuízos a eles. Os mutualistas são aqueles fungos que vivem associados com outros seres vivos, então eles mantêm uma relação, só que um depende do outro para sobreviver. Então, por exemplo, a gente tem os líquens, tá? E as micorrizas. Então, os líquens, a gente tem uma associação entre algas e fungos. Todo mundo aqui conhece líquen? Sim. Sim.
Vocês já viram nas árvores aquelas manchas cinzentas, esverdeadas, alaranjadas? Sim. Sim. Então, esses líquens, eles estão associados com uma qualidade do ar. Tem estudos que comprovam que algumas espécies de líquens vão viver em ambientes com maior poluição do ar e outros líquens que vivem somente no interior de florestas, onde o ar é muito mais puro, onde a poluição é mínima. Tá? Então, eles têm essa relação com a qualidade do ar. E as micorrizas? As micorrizas, eu vou ter uma associação entre os fungos e raízes de plantas. Então, essas raízes de plantas, elas aproveitam que o fungo está ali para conseguir algumas substâncias do solo que elas mesmas não conseguem retirar. Então, por exemplo, o fosfato, tá? Ele é um nutriente extremamente necessário para a planta crescer e se desenvolver, mas ela tem dificuldade com as raízes de pegar do solo. Como o fungo retira o fosfato do solo de uma maneira muito mais eficiente, ele pega aquele fosfato, passa para as raízes das plantas, e aí a planta vai se aproveitar, então, desses nutrientes. Enquanto que as raízes das plantas, elas vão fornecer alguns nutrientes para esse fungo também. Então, eu tenho aqui uma associação entre os dois. O fungo fornece algo importante para a planta e a planta fornece algo importante para ele. Nesse caso, a gente não tem nenhum prejudicado, tá? Os dois aqui, eles têm um benefício e a gente não tem nenhum indivíduo saindo daqui prejudicado. Predadores. Esses predadores, não só os meninos, mas as meninas também às vezes jogam. Tem um jogo. Ai, como é que é o nome daquele jogo agora? The Last. The Last of Us. Isso aí, The Last of Us. Tá? Esse jogo, ele tem. Ele tem os carinhas lá que são zumbis, né? E todo mundo começa a ficar zumbi e tal. E aí, esses fungos predadores, eles fazem os seres vivos virarem zumbis, literalmente, tá? Literalmente eles fazem, eles atacam insetos, então eles penetram no corpo daquele inseto, eles tomam o controle do sistema nervoso, então eles tomam o controle geral do corpo, e o inseto faz o que o fungo quer. O fungo leva ele para onde ele quiser. O inseto não tem mais domínio do seu corpo. Às vezes, o corpo do inseto está deteriorado, está faltando pedaço, mas está andando do mesmo jeito. Não é o inseto que está andando, é o fungo que está fazendo ele andar. Então, esses predadores, eles vão tomar o controle desses insetos para que eles consigam se reproduzir. Então, assim, geralmente, esses fungos, eles atacam o corpo, né, desse inseto e levam ele para um lugar alto. Nesse lugar alto, então, eles matam o indivíduo e aí eles começam a crescer o quanto eles conseguem. E quando eles já estão de um tamanho bom, quando eles já estão com seus esporos todos formados, eles liberam no ambiente para produzir mais fungos predadores, tá? Então, esses fungos predadores aqui, eles são associados com aquele joguinho, porque tem justamente isso, tem ali eu não sei se é um vírus, se é um fungo que tem naquele jogo que toma o controle lá do indivíduo, tá? Parece que eles se basearam nesses fungos aqui para criar o jogo. Então, a gente tem esses 4 tipos aqui de nutrição desses fungos, então. E aí, depois, a gente vai ter os 5 grandes grupos que a gente divide o reino fungi.
são os quitridiomicetos, tá? Que a maioria é aquática, e eles têm flagelos em algum estágio da vida deles para conseguir se locomover. Os zigomicetos, que esses aqui, eles são aqueles fungos que apresentam mais de uma célula, então a gente chama eles de pluricelulares, mas eles não são macroscópicos, a gente não enxerga eles, digamos assim, não formam um corpo de frutificação, que é aquela parte grande que a gente enxerga. Aqui, ó, um exemplo, o mofo, tá? Então, o mofo, ele pertence, então, a esse grupo aqui de zigomicetos. Os glomeromicetos, tá? Então, é um grupo relativamente pequeno em relação aos outros grupos de fungos. Os ascomicetos, esses aqui, eles formam estruturas reprodutivas em forma de um asco, que eles chamam, é como se fosse um formato de taça. Tá? Então, esses ascomicetos aqui, eles são pluricelulares, a gente encontra eles pluricelulares. Então, a gente tem aqueles cogumelos que servem de alimento, então, que é a morquela, as trufas, não sei se vocês já viram falar dessas trufas aqui, mas elas valem muito dinheiro, alguns gramas delas é extremamente caro, porque elas levam anos e anos para serem produzidas. E a Saccharomyces cerevisiae, que é o nosso fermento biológico, tá? Então, o fermento biológico é dessa espécie aqui. E daí, nesse caso, Saccharomyces cerevisiae, ele vai ser, então, um fungo unicelular. Basidiomicetos, tá? Esses basidiomicetos, então, a gente tem os cogumelos, as orelhas de pau, as ferrugens que eu falei para vocês, então, são desse grupo aqui de fungos, ok? E aí, eles são saprófagos ou parasitas, então, os saprófagos são os decompositores, e os parasitas são aqueles, então, que vão viver à custa de outros seres vivos. Daí a gente tem alguns cogumelos aqui. Tá, eu quero pedir uma coisa para vocês. Todos os cogumelos são comestíveis? Não. Não. São. Mas tem uns que é venenoso. Aí é que tá, mas tudo é comestível, tu pode comer, mas vai comer uma vez só. Ah, tá, entendi. Entendi. Todos eles são comestíveis. Alguns são comestíveis apenas uma vez. Essa é a diferença. Nesse caso, a Amanita muscaria é aquele cogumelo do Mário, que é vermelhinho, que tem as bolinhas brancas em cima, tá? Essa espécie aqui é uma espécie tóxica, então, dependendo da quantidade que for ingerida, pode causar a morte. O Agaricus, que é uma espécie comestível, e o champignon também. E aí a gente tem esse Psilocyber aqui, que é um cogumelo alucinógeno. Então, a gente tem diversas espécies aqui, tá, de basidiomicetos, então, sendo tanto comestíveis quanto tóxicos, venenosos no caso, ok? E aí, antes vocês falaram do penicillium, o penicillium tá aqui, ó, tá no grupo dos ascomicetos, então, utilizado na indústria farmacêutica. A reprodução, então, a gente tem uma reprodução sexuada ou assexuada. Nessa reprodução sexuada, as hifas, elas se unem. Então, as hifas de dois fungos, elas se juntam e juntam o núcleo das duas, tá? A reprodução assexuada pode ser por brotamento, quando surge um brotinho do lado, como é o caso das leveduras. As leveduras se reproduzem por brotamento. Num microscópio, quando a gente coloca, a gente consegue ver
a levedura com o seu brotinho, tá? Em algumas vezes a gente consegue ver o brotinho dessa levedura ali, que ele começa a crescer de um ladinho, depois de um tempo ele se solta e vai viver a vidinha dele. Fragmentação, então a fragmentação ela é comum, porque se eu tenho um mofo no pão, por exemplo, se eu separar aquele mofo, digamos assim, eu pego uma partezinha e tiro dali, coloco em outro lugar, ela vai se desenvolver e vai formar outro mofo. E por esporulação, que é aquilo que eu falei, ela vai produzir esporos, vai liberar no ambiente para que eles consigam crescer. Tem uma floresta eu não sei se é no Canadá, eu sei que é numa daquelas regiões frias lá, de coníferas, que tem uma floresta que ela foi destruída por um fungo. Não tem como salvar essa floresta. São muitos quilômetros infectados por esse fungo. Ele caminha por debaixo da terra, ele cresce por entre os troncos dessas árvores. Então, todas as árvores, elas estão infectadas. Não tem como destruir isso, e vai chegar um dia que essa floresta toda não vai existir por conta desse fungo. Então, aqui o ciclo, dos esporos, então, é liberado esses esporos, tá? Eles vão crescer no ambiente, vão dar origem, então, a um micélio, quando tem um conjunto de hifas, e aí é que ele vai dar origem, então, a um novo cogumelo. E a importância? Bom, a gente utiliza os fungos em muita coisa, né? A gente utiliza na indústria alimentícia para fazer o pão, a gente tem as leveduras lá que fazem a cerveja, tá? Então, as bebidas fermentadas, a gente tem o queijo, a gente tem vários outros alimentos, a gente tem aqueles cogumelos que são comestíveis, a gente tem o penicillium na indústria farmacêutica, a gente tem a ciclosporina. Vocês já ouviram falar da ciclosporina? Não. Não, Nem ideia? nem ideia. Essa ciclosporina ela é utilizada quando é feito transplantes, tá? Então, são feitos transplantes e aí a ciclosporina ela é um remédio que ela auxilia o organismo a não ter uma reação contra aquele órgão transplantado. Então, uma reação de rejeição daquele órgão. E são extremamente importantes na decomposição, tá? E na ciclagem de nutrientes. Então, eu acho que uma das principais importâncias é a parte da decomposição. Eu quero que vocês imaginem um planeta Terra sem nenhum tipo de ser vivo decompositor. O que ia acontecer? Ia acumular bastante lixo orgânico. Isso. Ia começar a acumular, as pessoas iam morrer, os animais iam morrer e ia ficar tudo ali. Tava morto, mas tava ali, tu consegue continuar enxergando, porque não tem nenhum ser vivo que decompõe aquilo que devolve para o solo os nutrientes, tá? Então, essa é a grande importância dos fungos e das bactérias. E outra coisa, aquela questão lá do fungo, que ele controla o corpo dos insetos, tá? Então, ele tem uma floresta ali em Santa Catarina, se eu não me engano, que tem esse tipo de fungo, que ele faz os insetos virarem zumbis. Qual que é a importância dele? Ah, não tem importância, só tá matando os bichinhos. Tem importância sim, tá? Que é um controle populacional. Pessoal, imaginem vocês, os insetos crescendo, se reproduzindo, e milhares de insetos ali, você não tem mais controle. Esses fungos auxiliam no controle desses insetos. Quando eles matam os insetos, eles impedem que esses ali se reproduzam. Tem outros que vão se reproduzir, tá? Tem outros que vão conseguir se reproduzir sim. Mas assim, eles estão dando uma controlada, senão fica um negócio tudo jogado ali, sem controle nenhum, e dali um pouco começam a destruir tudo, e aí é pior ainda, tá? Então, são importantes
nesse controle populacional aqui. Dúvidas, gente, a respeito dos fungos? Sora, aquela crosta que cresce nas conchas também é um tipo de fungo? Crosta que cresce nas conchas? É. Aquela dura? Tipo, é um monte de... como é que eu vou explicar? É um monte de casquinha que vai se formando em cima da concha. Aquele lá se chama craca. Não é craca de sujeira, é craca de animal, tá? Sim, isso aí. Ah, tá, beleza. Tá? Beleza. Quando a gente for estudar o reino animalia, eu vou mostrar para vocês umas fotos onde tem elas. Tá? Essas cracas, elas crescem na cabeça de baleias, elas crescem em rochas, mas são animaizinhos. Quando eles estão vivos, a gente consegue ver que eles parte do corpo assim sai para fora para pegar o alimento e depois entra de novo na casinha. Pessoal, essa prática aqui, o arquivo ele ficou grande porque eu descrevi toda ela, tá? Nesse arquivo aqui, então, eu coloquei bem detalhado como é que vocês vão fazer essa prática. A prática, ela é bem simples. Vocês vão precisar só disso aqui. Então, caldo de carne, caldo de galinha, vocês têm em casa, geralmente. Né? Vocês têm porque vocês usam na comida. Para fazer comida, enfim. Um pacote de gelatina incolor. Esse aqui, pessoal, vocês compram de 2 em 2 pacotes, tá? Não usem em folha, usem em pó, tá? Tem a gelatina incolor em folha e tem aquela em pó. A gelatina incolor em folha, eu nunca testei, então eu não sei se dá certo. Às vezes precisa de bem mais do que isso aqui de água, tá? Então, um pacotinho de gelatina incolor, um tablete de caldo de carne, enfim, ou de galinha, 120 ml de água. Cuidem com essa quantidade, tá? Porque essa quantidade aqui é uma receita que eu fiz, tinha dado errado, e depois eu arrumei essa quantidade para dar certo. Então, se vocês colocarem menos, vai ficar muito duro, e se vocês colocarem mais água, vai ficar muito mole o trabalho de vocês, tá? Então, 120 ml. Uma colherinha, aquela colherinha de chá, não é para colocar chá no trabalho, tá? Não é o chá, é aquela colherinha pequenininha, então eu só coloquei que é a colherinha do chá. Vocês vão pegar ela, vão colocar uma colherinha rasa de açúcar, então eu não vou encher ela assim até não dar mais. Eu pego, então, uma quantidade ali que consiga tapar essa colherinha para fazer a experiência. E cotonetes. Pessoal, esses cotonetes, eles têm que estar muito limpos, assim, ó, o mais intocável possível. Então, se, por exemplo, tem uma caixinha lá em casa, tenta pegar aqueles que tiveram o menor contato com o ar possível para fazer a experiência. Primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse caldo de carne aqui, tá? E vocês vão esmagar bem ele. Triturem muito bem, tá? Então, esmaguem bem ele, porque se vocês deixar ele inteiro, quando colocar na água, vai demorar muito tempo para ele dissolver. Então, assim, triturem muito bem, deixa ele bem fininho lá, e aí depois vocês vão colocar água com esse caldo, mexe bem, coloca a colherinha de açúcar e mexe bem. Depois que vocês misturaram todos esses ingredientes, vocês vão colocar a gelatina. A gelatina é a última coisa que vocês vão acrescentar. Então, vocês vão colocar a gelatina nessa mistura, vão mexer bem e vocês vão ver que vai começar a endurecer. Mexe bem, mas está endurecendo. Ela vai endurecer mesmo. Mexe bem e aí leva para o fogo. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem? Aconselho vocês a colocarem já tudo isso aqui fazendo direto numa panelinha, para não ter que ficar trocando
né? Ah, vou fazer num potinho e depois vou colocar numa panela. Não. Já faz tudo numa panelinha para levar no fogo. Posso colocar no micro-ondas? Pode, mas tem que ter muito cuidado. Coloca ali de 5 em 5 segundos, tá? Cuida, porque não pode ferver esse material. Aí, acrescentei a gelatina, misturei bem, ela ficou durinha. E aí eu levei lá no fogo baixo. Fogo baixo, gente, por favor. O mais baixo que tiver, porque é só para aquecer, tá? É só para aquecer, não é para cozinhar. Então levei para o fogo baixo, aqueci. Quando eu aqueço essa mistura, a gelatina derrete. E aí, quando ela derrete, isso aqui vai ficar um líquido. Ele não vai ficar duro que nem estava antes, ele vai ficar um líquido. Que nem quando a gente faz uma gelatina normal. Primeiro ela é líquida e depois que ela esfria, ela endurece. Então, não deixe. Oi. Desculpa te interromper, mas eu tenho uma dúvida. Não é mais fácil usar água quente em vez de botar na panela? Não, porque a água quente, ela vai, dependendo da temperatura dela, ela vai acabar destruindo alguns nutrientes que são essenciais para o fungo. Então, assim, e aí o que que acontece? Se tu colocar, por exemplo, uma água morna, quando tu colocar a gelatina e começar a mexer, ela vai endurecer de novo. Por isso que a gente coloca, tipo, depois disso tudo a gente leva no fogo, que daí ele derrete e a gente já faz o experimento. Porque mesmo que eu coloque uma água morna, ela vai acabar endurecendo. Tu vai ter que esquentar ela de novo. Ainda mais agora que tá frio, ela vai endurecer muito rápido. Entendi. Tá. Aí, então, aquela gelatina derreteu, virou um líquido, tá? Vai ficar um caldo. Vai ficar um caldo. Não provem isso, por favor. Não tem. Ah, eu vou provar para ver qual que é o gosto. Não provem. O gosto não é bom, tá, gente? Ai, vai me dar algum problema? Não, não vai te dar problema nenhum, porque a gelatina é comestível, o açúcar também, a água também e o caldo também, tá? Mas o gosto não é dos melhores, não. Então, virou um caldo aquilo ali, e aí eu preciso pegar 3 recipientes. Pessoal, vocês podem usar potinho de margarina, potinho de requeijão. Ah, mas eu vou usar os pires aqui de casa, não tem problema. Vocês podem usar o material que vocês quiserem, tá? Os potinhos que vocês quiserem. Ah, pode ser vidro de conserva? Pode ser vidro de conserva. Pode ser aqueles vidros lá de papinha de nenê? Pode ser, tá? O que vocês quiserem, desde que não seja grande. Um potinho de margarina é um tamanho assim, o maior tamanho aceitável, tá? Nada maior que isso aqui, porque como vai dar bem pouco líquido, vocês vão ter que dividir em 3 potes. Então, se vocês pegarem um pote muito grande, vai dar para usar em 2 potes às vezes, e aí faltou para o terceiro, tá? Então, peguem potes menores. E cuidem, tá? Para dividir a mesma quantidade nos 3 potes, nos 3 recipientes. Aí, o que que vocês vão fazer? Mais ou menos de cabeça, tá? Assim, no olhômetro, vocês vão colocando um pouco em cada pote. Se eu coloquei mais em um pote e menos nos outros, deixa assim. Não vai tirar de um pote para colocar no outro, porque ele já contaminou com aquele pote, tá? Então, assim, vai mais ou menos no olhômetro ali, colocando uma quantidade razoável em cada um deles. Se pegar um pote de margarina, vai dar mais ou menos a largura de um dedo, tá? De um dedo, assim. Vai ser bem pouquinho mesmo, tá, gente? Então, assim, nossa, mas deu muito pouco, só cobriu o fundo. Sim, vai só cobrir o fundo, dependendo do tamanho do pote que vocês pegarem. Se vocês pegarem um potinho menor, vai dar um pouco mais em cada um, vai ficar um pouco mais alto, tá? Prof, Oi.
Quando eu fiz essa experiência, eu fiz naqueles potinhos bem pequenininho de plástico, sabe? Nas placas de Petri? Não, aqueles potinhos tipo de festa mesmo que bota, sei lá, tipo mousse, que é bem pequenininho de plástico. Dá para fazer. Daí, nesse caso, vai ficar. Não vai encher o potinho, né? É que assim, ó, quando a gente vai fazer, tu tem que deixar um espaço para depois o fungo crescer, tá? Tu pode fazer neles, mas aí tu vai dividir em vários. Tu não faz 3, tu pode fazer daí 5 ou 6, por exemplo, tu entende? Uhum. 3 é a quantidade mínima. Mas Tá, se tu beleza. fazer mais, tu pode daí, tá? Bom. Daí tu coloca mais ou menos assim, antes da metade do potinho, tá bom. Tá, beleza. No máximo na metade, porque tem que ter espaço para o fungo crescer. Aí, coloquei ali, então, nesses 3 recipientes. Deu pouquinho, mas tudo bem. Aqui. Muito importante. Coloquei o líquido nos 3, já tampa. Não deixa ficar em contato com o ar. Por quê? Ai, mas aqui em casa é tudo limpo. Sim, é tudo limpo. Mas no ar tem bactérias, no ar tem fungos, acreditem se quiser. Tá? Então, assim, não deixem exposto. Colocou o líquido, já tampa. Cobre ele bem, fecha bem e deixa lá umas 3 horas até ele endurecer bem, tá? Aí, não deixem perto do calor, porque senão ele vai derreter, tá, gente? Então, assim, deixem ele esfriar bem, ficar bem durinho, e aí vocês vão fazer o quê? Tudo fechadinho, vocês vão pegar um potinho, vocês vão pegar um cotonete bem limpinho, e aí vocês vão escolher o lugar que vocês quiserem, o lugar que vocês imaginarem, ou o lugar que vocês nem imaginam que tenha fungo. Vocês vão pegar o cotonete limpo e vocês vão passar naquele local. Passa bem o cotonete naquele local que vocês quiserem pegar, tá? Isso é a critério de vocês que vão escolher. Não tem lugar errado para vocês passarem o cotonete. Tá, gente? Vocês podem passar onde vocês quiserem. Não tem assim, ai, mas posso passar aqui? Ai, mas será que posso passar lá? Pode, aonde vocês quiserem, tá? Passei o cotonete, vou lá no meu potinho, aí, depois de ter passado o cotonete no local, vou no meu pote e abro ele. Não abram o pote antes de terem coletado já esse fungo, tá? Então, vou lá no meu pote, abri ele e cuidem. Vocês vão pegar o cotonete que vocês passaram no local, lá onde vocês quiserem, e vocês vão passar ele levemente, tá? Passem bem levemente sobre aquela gelatina que ficou ali no pote, tá? Sobre aquele meio de cultivo ali. Não forcem, porque senão vai furar, tá? Vai acabar furando e daí talvez não dê muito certo o trabalho de vocês. Então, passem levemente por cima. Fiz isso, tampa, tá? Tampa já esse pote, não deixa ele aberto e identifica, pega um pedacinho de papel, pega um post-it, o que vocês quiserem e colhem ali do ladinho do pote, em cima, tanto faz, com o local que vocês coletaram. Então, anotem no papel, esse aqui eu coletei em tal lugar. Daí, coloca o nomezinho em cima, deixa coladinho lá. O que eu sugiro para vocês? Fechar bem esse pote com plástico filme. Por quê? Porque o plástico filme, ele é transparente. Vocês vão conseguir enxergar o que está acontecendo. Se vocês fecharem com uma tampa mais escura, que não é transparente, vocês não vão enxergar. E aí, toda vez que vocês tiverem que ver o que está acontecendo, vocês vão ter que abrir o pote e fechar. E aí, isso tem um risco a mais de contaminação, tanto para vocês, porque vai ter esporos ali dentro do pote,
quanto para o trabalho de vocês. Tá? Então, tentem colocar algo transparente para que vocês consigam visualizar sem precisar abrir esse potinho. Ah, eu quis fazer num pote de vidro. Daí a tampa, ela é escura, mas eu consigo ver ao redor porque ele é de vidro. Aí tá tranquilo, tá? Daí tudo bem. Mas para quem usar, tipo, um pote de margarina, tenta colocar algo transparente por cima para fechar bem e não deixar entrar ar. Fiz isso com um pote, vou jogar o cotonete fora, vou descartar ele porque ele tá sujo. Vou pegar um cotonete totalmente novo. Ah, agora eu vou querer passar em outro lugar. Vai lá, passa o cotonete em outro lugar, bem passadinho. Aí, vou pegar um outro pote, vou passar no meu meio de cultivo esse cotonete que tem o fungo ali, né? Ou que eu acho que tem o fungo. Passei o cotonete, tampa de novo, etiqueta, coloca o nome do lugar, aonde foi coletado, joga o cotonete fora. Faz a mesma coisa com o terceiro pote, tá? Nunca usem o mesmo cotonete, tá? Nunca. Então, sempre usem um novo cotonete para não contaminar de um local para o outro. Aí, eu coloquei aqui como exemplo, isso aqui, o nome disso aqui é placa de Petri, tá? Isso aqui a gente consegue comprar em alguns lugares ali, 10 plaquinhas por R$5, assim, vocês não precisam comprar, tá, gente? Só tô falando para vocês saberem que existe, que não é só em laboratório que tem, não. Tem umas de plástico que dá para comprar, que são bem baratinhas, e dá para dividir em vários, sabe? Tipo, quando a gente tá na escola, agora em casa, não, cada um faz com o material que tiver. Mas aí eu tenho aqui, então, o meu líquido, o meu meio de cultivo, e aqui eu coloquei, por exemplo, a minha etiqueta do local que eu peguei a etiqueta do local que eu peguei aquele. Sempre etiquetem, tá, gente? Nunca deixem sem por depois, eu não sei de onde é que eu peguei esse nem aquele. Então, sempre coloquem o nomezinho. Aí as observações importantes. Até aqui, tranquilo? Sim. Sim? Sim. 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 Beleza. Ô, prof, Oi. de quanto tempo a gente tem que deixar descansar? Depois que já coletou o material para botar ali dentro. Vocês vão deixar até o dia da entrega do trabalho. Ou até quando vocês quiserem. Eu já tive alunos que deixaram 1 ano para ver o que acontecia. Meu Deus, tá bom, obrigada. Imagina. Observações, tá? Não deixar exposto ao sol ou calor, porque ele vai derreter. Acreditem, gente, eu tô falando isso aqui para vocês porque foi a minha experiência na primeira vez que eu fiz essa prática. Como estava muito frio, no frio o fungo demora um pouco mais para crescer, tá? Então é por isso que eu digo assim para vocês: façam o quanto antes. Façam hoje, amanhã, domingo, segunda, mas não passem desses dias, porque tá muito frio, é inverno, o fungo demora muito para crescer. Vocês vão ter que me entregar esse trabalho no dia 7. Então, eu tô dando esse tempo para vocês para que vocês consigam ter resultados, tá? Porque vai demorar mesmo. Quem fizer uma semana antes não vai ter resultado nenhum para me entregar. Quem fizer uma semana e meia antes, se tiver resultado, vai ser um resultado mínimo. Então, façam o mais rápido possível essa prática para que vocês tenham um resultado melhor depois para o trabalho. Então, como agora tá frio, às vezes a gente, eu vou colocar ele num lugar mais quentinho para crescer mais rápido. O calor vai derreter a gelatina, tá? Vai derreter e vai acabar com o teu trabalho, tu vai ter que fazer de novo. Se eu deixar num lugar muito frio, tipo congelante, tá? Vocês também não vão ter fungo crescendo, porque ele vai demorar mais ainda. Então, assim, deixe num lugar mais ou menos assim, que não é frio, que não é quente. Tentem achar um Dá lugar pra na deixar em cima de um armário, Sora? Dá para deixar assim. Só cuida, tipo, se não é muito frio, sabe? Sim.
seja mais, uma temperatura mais ou menos, assim, mas dá sim, Uhum. tranquilo. Tá bom. E um local seco, tá? Nada de lugares úmidos, pessoal, deixe em lugar seco. Não abra os potes para olhar o que tem dentro, por isso que vocês têm que colocar algo que é mais transparente. Isso aqui, pessoal, é para não contaminar o trabalho de vocês e é para a segurança de vocês. Quando vocês abrem o pote, pode ter esporos e os esporos vão sair no ar. Vocês estão respirando por cima, pode ser que vocês respirem esses esporos e às vezes eles causam algum problema respiratório, tá? Então, assim, para a segurança de vocês, não abram os potes. Procurem um pote transparente ou coloquem uma tampa transparente para que vocês não precisem fazer isso. As coletas podem ser feitas aonde você quiser, literalmente, aonde você quiser. Então, seja criativo, tá? Geralmente o lugar que o pessoal pega: pia, guarda-roupa, armário, banheiro, lixo, é os lugares que o pessoal pega. Ai, mas quer dizer que eu não posso pegar esse lugar? Pode pegar, mas eu quero que vocês também pensem em locais que vocês nem imaginam que tenha fungo, para vocês fazerem o teste, entendeu? E aí, vocês vão fazer um teste. Ah, eu vou pegar de tal lugar lá, duvido que lá tenha fungo. E aí depois não cresceu nada. Olha, eu comprovei a minha teoria lá. Eu disse que lá não tinha nada, acreditava que não tinha nada, e aqui, ó, não apareceu resultado nenhum. Então façam isso, façam os testes. Será que aqui tem? Será que ali não tem? Escolham um lugar que vocês quiserem, tá? Sejam criativos mesmo. Como eu disse, não tem lugar errado para vocês coletarem. Aonde vocês coletarem vai dar certo. Aí, eu vou querer um relatório de vocês. Nesse relatório, vocês vão escrever em forma de texto. Tem gente, quando eu peço relatório, tem alguns alunos que eles mandam assim: eu faço as perguntinhas aqui e eles colocam a pergunta e a resposta. Mas eu não quero assim, eu quero num texto corrido. Vocês vão fazer um texto com as respostas, tá? Que eu pedi aqui. Então, vocês vão ter que ter algumas anotações, como, por exemplo, nesse relatório vocês vão colocar o dia que vocês fizeram o experimento. Então, assim, eu fiz hoje. O experimento foi feito no dia 17 de julho de 2020, né? Coloquem se hoje estava muito frio, se hoje está mais ou menos. Não, hoje está quentinho, hoje está bem bom. Então, é bacana para fazer o experimento, é bacana para fazer a coleta. A foto dos 3 recipientes a cada 3 dias. Então, assim, a cada 3 dias, vocês vão tirar foto dos 3 recipientes, um do ladinho do outro, tá? Vocês podem fazer assim, vocês podem tirar foto de um, depois tirar foto do outro e tal, mas no relatório vocês vão colocar elas lado a lado, que nem tem aqui no exemplo que eu deixei para vocês. Tentem tirar as fotos num ambiente claro, porque às vezes eu recebo fotos muito escuras que não dá para ver nada. Eu não consigo ver o que tem no experimento. Então, tentem tirar no ambiente claro. Nem sempre usar o flash é bom. Às vezes o flash da câmera, ele acaba estragando a foto porque não dá para ver direito o que tem ali. Então, assim, faz as fotos de meio-dia, durante o dia, liga a luz, né? Deixa um ambiente claro para que vocês consigam tirar essas fotos. E aí, a cada 3 dias, vocês vão escrever um relato daquilo que vocês conseguem ver. Então, por exemplo, assim, eu fiz a prática hoje, daqui a 3 dias, então, lá, segunda-feira, eu vou escrever. Hoje, então, né, coloca a data sempre, vai ser dia 20. Vai ser dia 20. Aí vocês vão colocar assim, dia 20 de julho. Ainda não é possível observar, né, nenhum fungo nesse experimento. O tempo está muito frio, então pode ser que o frio esteja atrasando o crescimento desses indivíduos. Vocês vão fazer esse relato do que vocês estão vendo a cada 3 dias. Passou mais 3 dias? Tira mais uma foto cada um e relata o que vocês conseguem ver. Ah, nesse aqui eu já consigo ver ali um pouquinho de fungo, nos outros 2 ainda não.
sabe? Vão anotando. Quantos dias que demorou, tá, para aparecer o primeiro fungo? Ah, levou 7 dias. Acreditem, pessoal, às vezes leva 10 dias para aparecer o primeiro fungo. Por isso que eu falei, façam o quanto antes. Qual local que teve o maior crescimento? Nossa, nesse local aqui, ó, que eu coletei, nesse meu potinho tá cheio e nos outros não tem quase nada. Tá? Então, anotem. Qual deles que cresceu a maior quantidade de fungos? Aí, vocês vão olhar os fungos ali, né? Vocês vão ver, em alguns casos, vai ter fungo bem sem graça, tipo cinza, preto, branco, verde. Em alguns vai ter laranja, vai ter vermelho, vai ter amarelo, tá? Então, olhem nos tipos e pesquisem que tipos de fungos que podem ser encontrados ali onde você coletou. Ah, eu coletei da pia. Que fungos que eu posso encontrar na pia, né? Vejam trabalhos que foram escritos e aí tentem ver as fotos para ver se bate. Ai, olha, esse aqui é da mesma cor que o meu, então pode ser. Vocês não são expert em fungos, vocês não sabem qual é a espécie de cada um. Até para quem trabalha, para quem conhece fungo, às vezes tem que olhar no microscópio para saber que tipo de fungo que é aquele. Tá? Então, assim, olhem e falem assim, bom, esse aqui é da mesma cor? Pode ser que seja esse, então, tá? Vocês não sabem, vocês não têm certeza que é, mas pode ser que seja esse. Então, façam essa pesquisa. E tem que ter referências bibliográficas. De qual site que vocês pegaram essas informações? E pelo menos 2 referências de artigos. Tem o Google Scholar, que é uma parte do Google só para trabalhos científicos, e ali vocês vão encontrar vários trabalhos brasileiros, tá? Então, peguem esses artigos, deem uma lida, olhem para ver do que eles falam, e aí vocês colocam nas referências. Sobre os critérios, tá? No cabeçalho, eu fiz isso aqui para ficar tudo padronizado. Tá? Na parte superior, lá na parte superior, então, do cabeçalho, vocês vão colocar nessa ordem, em letras maiúsculas e centralizado. O nome completo da escola, tem gente que coloca só Irmão José Otão. Esse não é o nome completo. Escola Estadual de Ensino Médio Irmão José Otão. Esse é o nome completo da escola. Tudo em letras maiúsculas e centralizado. A disciplina logo abaixo, professora, a turma e o nome de vocês. Tudo isso aqui, maiúsculo e centralizado, tá? E aí, logo abaixo disso, vocês vão colocar relatório de aula prática, meios de cultura. Pessoal, não precisa ter, a primeira página não precisa ser só uma capa, não. Vocês vão colocar isso na parte superior, logo abaixo o relatório, e logo abaixo vocês já vão começar o relatório, tá? Não precisa fazer capa. Aí, da formatação, vocês vão escolher Times New ou Arial, uma dessas 2 letras, em tamanho 12 para o trabalho inteiro, tanto para o cabeçalho quanto para a escrita do relatório, tá? Escolha um dessas 2 letras aqui, tamanho 12. Aí, no trabalho tem que ter todos esses pontos aqui que eu listei para vocês. Não precisa colocar receita, tá? Tem gente que coloca receita, que eu passei para vocês. Não precisa, vocês podem descrever o que vocês fizeram, como que vocês fizeram, pode ter foto de vocês preparando o material, tá? Mas não é obrigatório conter a receita. Então, todos os pontos listados têm que estar presentes. Das fotos, eu coloquei isso aqui porque tem muita gente que larga uma foto gigante no trabalho e daí dá 10 páginas. Não. As fotos, elas vão ser pequenininhas, olha só. Eu coloquei aqui a foto, por exemplo, da minha coleta 1, da minha coleta 2 e da minha coleta 3. Uma do ladinho da outra pequenininhas. Assim dá menos folha, tá? E fica melhor para a gente enxergar. Daí vocês vão colocar, então, assim, dia tal... Por exemplo, dia 17, dia da realização do experimento, a coleta do material foi feita no local XYZ, tá? Então, vocês vão colocar os locais que vocês coletaram. Aí, a legenda, foto 1,
local tal, foto 2, local tal, foto 3, local tal. Porque às vezes a escrita a gente não consegue ver na foto, tá? Então, vocês sempre coloquem a legendinha. Aí, lá, depois de 3 dias, dia tal. Então, na primeira foto a gente enxerga tal lugar de coleta, na segunda foto isso, na terceira foto aquilo. Ainda não consigo observar nada de aparecimento de fungos. E assim vocês vão dando continuidade, dia tal. Aqui a gente já consegue observar a presença de fungos em tal coleta, nos outros ainda não. Sempre colocando as legendas, tá? E tirem as fotos sempre daí na mesma ordem. Arrumem elas sempre na mesma ordem. As referências vocês vão fazer assim. Isso aqui não é a norma da BNT, tá, gente? Isso aqui não é a norma da BNT. Vocês vão colocar lá o site, por exemplo, Só Biologia. Peguei lá do site Só Biologia. Então, vocês vão colocar Só Biologia, não é para colocar esse, tá? Site, enfim, não precisa, só coloca um nome. Só Biologia, vírgula, acessado no dia tal, acessado no dia 25 de julho, disponível em, daí vocês vão colar o link aqui do lado, tá? Aí vocês colam o link. Site tal, acessado no dia tal, disponível em, coloca o link do site aqui, tá? Sempre assim. Porque às vezes, quando a gente vai olhar um trabalho, vamos supor que eu clico no link aqui de uma referência e não abre. Sumiu, tá? Então, por isso que a gente coloca a data. Porque naquela data, esse site estava funcionando. Mas agora, não está mais funcionando. Do artigo, vocês vão... Paratriz, não. No artigo, vocês vão fazer assim. Vocês vão pegar lá o artigo. Daí, vocês vão pegar o nome do artigo. Vocês vão colocar o nome do artigo. Não, Tri, só um pouquinho, gente. Desce, vai. Pra lá. Nome do artigo. Mesma coisa. Acessado em. Daí coloca a data, tá? Acessado no dia tal. Coloca a data ali, o mês. E disponível em. Coloca o link do artigo. Próximo artigo, mesma coisa. Coloca o nome do artigo, acessado no dia tal do mês tal, e disponível em, e aí coloca o link do artigo, tá? Vocês vão fazer assim. Coloquem por ordem alfabética, tá? Então, de A a Z. Coloquem nessa ordem alfabética. Não deixem jogado um site que começa com a letra P e depois o site que começa com a letra A. Não, coloquem por ordem alfabética. Tá? Que daí assim fica organizadinho e fica bem bonitinho o trabalho de vocês. Dúvidas quanto a isso? Me peça. Eu não tenho, não fiquei com dúvida. Essa folha que tu tá fazendo aí, tu vai disponibilizar pra gente, né? Já tá lá no... Já tá lá no Class. Tá bom, obrigado. Professora, no primeiro dia do experimento, precisa tirar foto? Sim. Tira a foto mostrando como é que ficou. Tá? Ô, prof, Oi. de quanto tempo eu tenho que deixar no fogo? Só até derreter a gelatina. Tu vai ver que ela vai ficar bem liquidazinha. Tu não pode deixar ferver, tá? Então, mexe ela, tu vai ver que ela tá dura. Mexe bem, quando ela ficar líquida, tu já tira e já coloca nos potes. Tá bom, obrigada. De nada. Precisa fotografar o processo ali da mistura dos ingredientes? Se você quiser colocar no teu relatório, daí nesse mesmo esquema, tá? De fotos, assim, pequenas daí. Foto 1, né? Preparo. Foto 2, preparo do material. Se você quiser colocar, pode. Senão, não precisa. Porque assim, gente, geralmente, quando a gente faz isso aqui em sala de aula, na escola, a gente faz em grupo, tá? Em duplas ou trios. Nesse caso, vocês vão fazer individual, porque cada um vai fazer o seu na sua casa, tá? Então, daí não precisa vocês tirarem foto do processo. Mais coisas, mais dúvidas?
Sora, Hum. tem que deixar a gelatina descansando antes de colocar o cotonete? Sim, tu tem que deixar pelo menos umas 3 horas para ela endurecer. Tá bom. Mas daí, assim, vocês não vão colocar e deixar o cotonete, né? Vocês só passam o cotonete e depois jogam ele fora. Sabe o que é legal? Eu fiz uma vez, eu peguei uma amora na época que tinha na minha casa, que ela tava já tava velhinha, digamos assim, tá? Tava se passando, e eu coloquei ela dentro do meu potinho e fechei. Então eu não peguei, não coletei com o cotonete, eu coloquei direto a frutinha dentro. E foi muito legal o resultado que eu tive. Se alguém tiver um moranguinho, não um morangão, tá? Mas um moranguinho pequenininho em casa que às vezes compra, ou sei lá, tem uma banana que tá apodrecendo ali, e aí pega então um pedaço daquela casca onde você vê que já está apodrecendo e coloca dentro. Vocês podem fazer isso também para ver que tipos de fungos que vão aparecer ali. Outras dúvidas? Me perguntem, gente. Me Quando peçam. for bater a foto do experimento ali depois dos 3 dias, não é para tirar a tampa, né? Para tirar a foto. Não, não. Vocês deixam tampado. Por isso, de algo que está cobrindo ali, que está tampando, ser transparente. Porque se não for transparente, vocês vão ter que abrir o pote, tá? Se não for um pote transparente, se for de outra cor, aí vocês vão ter que abrir. Daí, para evitar essa abertura do pote, vocês tampem com algo transparentezinho. Sora, Hum. pode ser qualquer alimento, tipo, eu quiser colocar um tomate. Aí tu coloca um pedaço, né? Tu não vai colocar o tomate todo, tu coloca só um pedacinho dele daí, Sim. tá? Que mais? Só que se eu quiser colocar um pedaço de fruta ou de verdura dentro, dá pra colocar ele mais o cotonete ou não? Tem que ser só um dos dois. Aí tenta fazer assim, tenta colocar um em um pote e o outro no outro, não mistura. Tá. Tá? Daí tu não mistura de 2 locais, tu coloca de um local ou coloca do outro. Isso do artigo e dos sites, tu não entendeu as referências? Como que é para fazer? Sim, prof. Tá, assim, ó. Das referências, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, assim, ó. Do artigo, tá? O artigo é Fungos Tropicais, o nome, tá? Vamos supor que seja esse o título do artigo. Eu coloco fungos tropicais, acessado no dia, vamos colocar aqui, 17 de julho, disponível em. Aí eu vou colocar lá, por exemplo, link assim. Claro que aqui o título e o link não tem nada a ver, tá? Mas seria assim. Ou senão eu ia colocar assim: o site Educação UOL, acessado em 17 de julho, disponível em. Tu vai procurar um artigo que fale sobre fungos, mas aí assim, nem sempre o artigo vai falar de algo que vai ser relevante para o teu trabalho. Tenta achar vocês vão ter que dar uma lida nele, tá? Tenta achar um que é relevante para o teu trabalho. Então, eu achei esse artigo que é muito bom. Daí você vai fazer que nem no primeiro exemplo. Tu vai colocar o título do artigo, daí acessado no dia tal e disponível em, daí vocês colocam um link. Então, como eu disse, vocês vão ter até o dia 7 para realizar a atividade. Então, assim, gente, obrigada pela participação de vocês. E a gente se vê, então, numa próxima aula. A gente conversa, então,
numa próxima aula remota que a gente fizer. Tchau. Beijo, prof. Tá bom. Tchau, Sara. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa semana.